Oi, garotas, que alegria ter vocês aqui para mais um episódio do Clube Devocional. O meu nome é Nicole e sejam bem-vindos ao Clube Devocional, que é uma comunidade para garotas cristãs que querem ser moldadas e afiadas pela palavra de Deus. Então, vamos começar mais um episódio, então pegue seu caderno, abra sua Bíblia e vamos lá. Gente, faz tempo, né, que a gente não se vê, né? A gente já entendeu aqui que é uma construção de dia após dia. Um episódio eu apareço com cabelo diferente, com cabelo pintado, depois com cabelo liso, aí no outro episódio eu apareço com um outro cenário. E assim a gente vai vivendo, né? A gente vai se entendendo. Mas eu queria mostrar pra vocês, não mostrar, né? Mas eu queria, tipo assim, falar pra vocês que agora, em nome de Jesus, nós vamos ficar com esse lugar fixo que seria caso a minha casa como lugar fixo pra gravar, porque eu tenho agora o meu próprio microfone. Uhul! Tenho todas as coisas, eu tenho até contratei aqui uma assistente. Brincadeira, eu não contratei ninguém não, é a minha irmã. Quer aparecer? Olá, Ana. Oi, galera. Se a luz ficar ruim, reclame com ela, tá bom? Então vamos começar com mais um episódio, porque hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante que eu estou vivendo. Está sendo bem divertido, que é estar sem Instagram. Vamos conversar sobre isso, gente? O que é ficar sem Instagram? É outro mundo, é outro universo. E aí vocês estão vendo eu sendo super ativa até, tipo assim, mais do que... Porque eu não sou muito ativa no YouTube, né? Vocês estão vendo eu ser super ativa no YouTube e no Instagram tá cri. E estamos por isso. Mas para te explicar um pouquinho melhor. Acho que já vai fazer mais do que, sei lá, vai fazer acho que um mês, pouco, quase 2 meses. Estamos quase terminando a nossa meta de ficar sem Instagram. Mas o que acontece, né? Porque Nicole ficou sem Instagram. Eu tava conversando com minha amiga ao final do culto, assim, a gente tava lá na igreja conversando depois do culto, e aí a gente tava falando e tal sobre algumas coisas que estavam acontecendo com a gente, sobre a gente não tá sendo tanto produtiva, que a gente não tá conseguindo focar nas coisas que a gente precisa focar, que a gente tá se distraindo muito. E nesse se distraindo muito, ela falou: eu decidi que eu vou ficar sem Instagram por conta disso. Aí eu, nossa, é uma ótima ideia. Sempre pensei, eu já falei, acho que até um outro episódio falando sobre o fato que muitas das vezes os meus pensamentos intrusivos são apagar todas as minhas redes sociais. E aí ela falou sobre isso, né? E aí tá bom. Aí acho que passou uma semana e eu tava me sentindo muito ansiosa. Tava totalmente distraída. Sabe aquela pessoa que só fica scrolling, passando. Tipo assim, só assistindo Reels atrás de Reels. E tipo, eu tava mais, vamos falar a verdade, gente, eu tava mais consumindo do que produzindo. E esse não era o motivo da gente estar no Instagram, né? Então aí foi necessária a nossa pequena pausa, que está sendo de 2 meses. Eu não sei quando a gente começou. Foi, sei lá, quando que a gente começou. Aí, agora a gente vai voltar com o Instagram dia 16 de setembro, tá? Só vocês sabem essa data. E as pessoas que vivem comigo, né? Porque eu acabei só postando nos stories falando: gente, vou ficar sumida por um tempo. Ponto final. Não expliquei quanto tempo eu iria ficar sumida. Mas dia 16 de setembro a gente está de volta no Instagram. Enquanto isso, vocês vão ter o privilégio de poder ainda estar acompanhando eu aqui pelo YouTube, né? A gente ficou fora, tipo assim, eu acho que tudo bem, a gente não tá totalmente sem redes sociais, porque a gente tem, né, o WhatsApp, o YouTube, mas o Instagram era o que eu mais consumia. E vamos falar a verdade, o Instagram é que meio que conecta a gente com todo mundo. Literalmente com todo mundo. Então, tá sem ele já tá sendo uma mega diferença enorme. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, o nosso episódio, que é quebrando pontes. Eu ainda vou dar um nome melhor pra esse episódio. Mas o que eu quero dizer, né, é por conta que quando eu tava conversando com a minha amiga sobre isso de o Instagram tá sendo uma grande distração pra gente, e aí depois que a gente tirou o Instagram, a gente tava conversando de novo depois de um culto assim na igreja, aí a gente falou assim: nossa, parece que tipo assim, cortou a distração. Parece que, tipo assim, quebrou a ponte. Aí ela até brincou lá na hora comigo assim: olha só, dá uma boa pregação. Aí eu, verdade. E literalmente estamos agora conversando sobre isso, que
foi uma conversa, assim, um momento de comunhão da gente desabafando uma com a outra. E hoje vocês vão poder compartilhar um pouquinho disso e até pode me aprofundar trazendo algumas histórias da Bíblia pra gente poder se basear nesse negócio de quebrar pontes que estão meio que ligando o nosso coração para a distração chegar na gente, né? Porque, tipo assim, para tudo chegar na gente, tem que ter uma conexão, certo? Tem que ter uma conexão. No caso, a ponte é que estava fazendo essa conexão, né? Entre a distração, o seu coração, e tem que ter algo para ligar, né? A distração não vem do nada. Primeiro tem que criar uma conexão, criar algo para ter acesso e depois a distração vem. É o que eu tava querendo contar pra vocês sobre todo esse negócio de ficar sem Instagram e sobre ser uma ponte para distrações. Então vamos lá para a Bíblia, né? Sem demora, vamos para a Bíblia logo, porque para tudo tem que ter uma base. Eita, pega. Foi sem querer. Vamos lá, então. Abrem comigo em 2 Samuel 11. Para tudo a gente tem que ter base. Então, 2 Samuel 11. Eu peguei esse exemplo da Bíblia, mas tem muitos outros, né? Acho que um dos maiores exemplos sobre distração é o de Sansão, né, gente? Não tem como negar. Mas eu gosto muito da história de Davi, então eu queria poder trazer a história de Davi pra gente poder analisar sobre como que as distrações, elas não vêm do nada, né? Eu até tava falando isso ontem no GC, né? No meu grupo de crescimento, célula, sei lá como você chama. Mas eu estava nesse meu grupo e aí eu tava falando como a gente não acaba caindo em pedras grandes, mas sim em pedras pequenas. Então, tipo assim, sempre vai ser uma coisa pequenininha e depois vai aumentando. Nunca vai ser algo gigante, sabe? Tipo assim, não vai tipo, não vai bater na sua porta assim, ó. Fala assim, está escrito na cabeça da pessoa, eu sou a sua distração. Não, gente. Sabe, vai bater na sua porta como algo, tipo assim, super legal, uma amizade, ou gostar de algum tipo de filme, música. Eu não tô falando que você não pode gostar, tá, gente? Vai sem limite pra tudo, como a gente já falou várias vezes, e a porta vai bater. A porta bateu. Mas vamos lá. Gente, é muito difícil gravar em casa, porque tem, tipo assim, é a sua casa, entende? Então você fica olhando pra 5.000 coisas diferentes em vez da câmera. Mas a gente vai conseguir em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Mas tá, vamos então ler 2 Samuel 11, do versículo 1 até o 5. Pra gente poder entender um pouquinho mais sobre as pontes que a gente cria pra, às vezes, dar acesso às distrações, mesmo que a gente não perceba. Como eu sempre falo, a minha versão é a King James, pra alguém perguntar. E sucedeu depois do ano ter acabado, na época em que os reis saíam para a batalha, em que Davi enviou Joabe e com ele seus servos e toda Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu a cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher. E foi-lhe dito: não é essa Batseba, a filha de Eliam e a esposa de Urias, o Hetel? E Davi enviou os mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, por enquanto estava purificada de suas impurezas. E ela retornou à sua casa, e a mulher concebeu e mandou contar a Davi, e disse: eu estou com criança, né? Eu estou grávida. É isso, gente. Esse eu acho que foi o momento mais... um dos momentos, né, mais difíceis para Davi em questão de ter caído em pecado. E a gente pode pensar, nossa, como aquele que a gente fala que foi o homem segundo o coração de Deus pecou e depois ainda levou a outro pecado, né? Pra quem não sabe a história de Davi,
depois que ele cometeu esse pecado, né, que ele estava sendo rei, depois que ele cometeu esse pecado com a mulher, ele ainda matou o marido da mulher, pra, tipo assim, ficar como, pra não parecer que foi ele que fez isso, entende? Pra não parecer que, pro marido não questionar a mulher quando descobrir que ela tava grávida. Então ele acabou matando o esposo dela, que era um soldado dele, que tava lutando na batalha, sabe? Então a gente pode ver como grande foi o pecado de Davi, que levou um pecado, levou ao outro, sabe? Uma pedra levou a outra pedra, levou pra outra pedra, e aí, quando ele viu, ele já tava caído, né? E depois teve que o profeta Natan teve que contar uma história pra ele de uma forma que não fosse falando que era Davi, para que Davi pudesse cair em si e percebesse o tamanho do pecado que ele cometeu, sabe? Contra Deus. Então, o que a gente pode aprender, né? O que isso tem tudo relacionado com o Instagram, ponte, né? Muito estranho a gente pensar o que tudo isso tem relacionado. O que tem relacionado é que tudo não começa quando Davi viu a mulher, mas tudo começou quando Davi escolheu ficar na sua casa, quando já era descrito na Bíblia, né, no primeiro versículo que fala que na primavera era a época dos reis irem para a batalha. E Davi escolheu ficar dentro da sua casa. E por essa pequena coisinha assim, sabe, essa pequena decisão de não ter ido à batalha e ter ficado em casa, levou a ele ter um acesso àquilo que ele não deveria ter acesso, e aquele acesso veio a distração, depois veio o pecado, e depois veio outro pecado, e assim até a morte de uma pessoa. Então, olha só pra vocês verem como que algo pequeno se tornou algo grande no final das contas. E aí, eu queria que vocês entendessem que esse episódio é muito mais pra gente refletir, né? Por conta que foi uma reflexão pra mim durante esses meses. Eu acho que posso falar meses, né? Porque do mês que eu tava... até o mês de eu estar pensando em ficar sem Instagram, até o mês que eu fiz isso, estar assim, né? Foi... acho que já foi meses, né? No caso, então eu vou falar assim. Então, pera aí, deixa eu beber água, gente. Nesse processo de dar acesso à distração. A distração vem, a gente ficar na distração e depois cair em si, a gente percebe como que a gente errou, assim como Davi errou, né? E se Davi era um homem segundo o coração de Deus e pecou desse tamanho, quem somos nós, né? Pra não conseguir. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com o que a gente vem dando acesso, né? Não é sobre as distrações, porque distrações sempre vão existir, sempre, assim como problema, dor, tudo isso sempre vai existir, dificuldade, mas a questão é sobre a gente dar acesso àquilo, sabe? É a gente dar autoridade para aquilo poder dominar a gente. É esse o problema, porque quando a gente olhar ao nosso redor, sempre vai ter alguma distração, sempre vai ter algo que a gente poderia querer fazer mais do que fazer, ler a Bíblia, orar, sempre vai ter algo que a gente fala que a gente gostaria mais de fazer. Mas a diferença é sobre quem dá acesso às coisas de fora e quem não dá acesso às coisas de fora. É sobre a ponte que você está construindo que vai dar acesso às coisas entrarem dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, é muito mais sobre o que a gente dá acesso e autoridade do que as distrações. Porque distrações, gente, como eu vou falar mais uma vez, sempre vão existir. A diferença é se a gente vai dar autoridade, né, o controle na mão ou não. E com tudo isso, a nossa pergunta é: qual é a sua ponte que vem ligando você da distração? Porque pode ser muitas coisas. Eu dei o meu exemplo de Instagram, né? Porque era a rede social. Perdão. Era a rede social que eu mais consumia. Então, aí eu podia até usar, né? Desculpa, tipo, não, mas eu produzo vídeo, né? Eu fico editando e tal. Mentira, gente! Gente, pra vocês terem... eu vou confessar aqui o meu pecado, eu vou confessar. Sabe quantas horas eu estava gastando só no Instagram?
Nossa, vou me sentir uma viciada agora falando isso. 8 horas só no Instagram. 8 horas, gente. O dia tem 24 horas. Gente, isso não pode ser considerado normal na minha vida. E aí, depois que eu tirei, no primeiro dia, eu não só fiquei sem, né, como eu desinstalei pra ter certeza que eu não ia entrar e nem ficar recebendo notificação, que é crueldade ficar recebendo notificação, né, gente? E aí, eu, tipo assim, pegava meu celular e eu, tipo assim, cadê? Cadê o Instagram, sabe? Eu acho que foi uma semana inteira até eu me acostumar e perceber que, tipo assim, que eu não tinha um Instagram dentro do meu celular. Porque tinha vezes que eu só ficava procurando algo, sabe? Como se algo estivesse faltando. Literalmente. Mas pode ser outra coisa. Pode ser, às vezes, uma amizade, né? Muitas vezes é uma amizade. Pode ser, às vezes, algo que a gente gosta tanto que a gente acaba colocando num patamar que não deveria estar, sabe? A gente gosta tanto de algo, às vezes, que a gente coloca isso, tipo assim, acima dos nossos princípios, acima de Deus, que não deveria ser colocado, sabe? Ou às vezes, simplesmente, a gente só se deixa levar pelas coisas. A gente não tem uma rotina, uma organização, né? E nesse não ter uma organização, a gente acaba não conseguindo ter tempo pra ler a Bíblia, pra orar, pra ir pra igreja, pra servir a casa do Senhor. Então, tipo assim, a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que se organizar. Ah, eu não tô falando que você precisa ter um checklist, assim, com 5.000 coisas que você vai fazer no seu dia, vai acordar às 5 da manhã. Não, gente. Não precisa disso. Mas eu falo que, tipo, se você não tem, pelo menos o básico organizado, assim, na sua rotina, você com certeza vai, sim, renunciar àquilo mais importante do seu dia. Às vezes até beber água a gente esquece se a gente não se lembrar, né? Que é o básico do básico. Então, a gente precisa de uma rotina, a gente precisa de uma ordem pra poder não deixar aquilo que é mais importante de lado. Porque nem sempre o que é mais importante é o que a gente mais gosta no momento. Vai ter dia assim que a gente vai pegar nossa Bíblia, a gente vai ler 5 capítulos, vai ler um livro inteiro da Bíblia, assim, sabe? Só lendo, anotando com 1000 ideias, sabe? Grifando com maior vontade. Mas tem dia que a gente vai ter preguiça ou não vai conseguir entender nenhum versículo direito. Um versículo que tem 2 linhas, sabe? Então, não é sobre a nossa motivação, é sobre a gente estar com vontade, né? Então, é sobre a gente continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Nem tudo que a gente precisa fazer, a gente vai ter vontade, mas é necessário fazer. E aí, o que eu quero dizer sobre... eu acho que um outro bom exemplo, agora de um lado bom, né? Sobre alguém que teve distrações ao seu redor, mas se manteve firme, né? Não deu acesso à distração. Foi Daniel, né? Então, vamos abrir lá em Daniel 1, do versículo 8 até o 13, a gente vai ler pra gente poder ver um bom exemplo, né? Do que fazer quando a distração querer tentar ter acesso ao nosso coração, à nossa mente, né? Daniel, capítulo 1, versículo 8, a gente vai começar. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel a favor e tenor amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois por que deveria ele ver as vossas faces e pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vos me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei? Então disse Daniel a Mesar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: põe os teus servos à prova, eu te explico, por 10 dias em que nos deem legumes para comer e água para beber, então que os nossos semblantes sejam
contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem a porção do alimento do rei. Conforme tu vieres, liderás os teus servos. Acho que esse é uma das histórias. Muitas histórias do Daniel são famosas, né? Mas uma das histórias mais famosas que é sobre o fato que Daniel, ele fez um acordo com o servo do rei de ele não comer o alimento nem beber da bebida do rei e escolher comer só coisas saudáveis, né? Legumes e beber água por 10 dias, e assim ele poderia provar ao servo do rei que desse jeito era melhor do que bebendo e comendo da comida do rei, né? Então a gente pode ver que Daniel foi um bom exemplo sobre o que fazer quando estão querendo ter acesso a nós com as distrações, né? Daniel escolheu falar não, né? Eu acho que legal que a gente começa aqui o versículo. Ixi, nossa, saiu. Tá, peraí. A gente começa o versículo falando sobre que Daniel entendeu no coração dele que ele não poderia fazer aquilo, sabe? Acho que é algo assim, peraí. Nossa, gente, saiu completamente. Cadê? Aqui, ó. Porém, Daniel propôs em seu coração, né? Ele entendeu no coração dele que ele não poderia deixar essa distração ter acesso nele, né? Então, por isso que ele propôs aquilo, pra ele poder não ter a distração como controle na vida dele, né? Ele sabia que a bebida e a comida ia ser uma distração na vida dele, e ele decidiu falar não, ele decidiu não dar acesso àquela distração, sabe? E quantas vezes a gente fala não pra distração? Vai, quantas vezes? Quase nunca, né? A gente sempre, às vezes, nem percebe que aquilo é uma distração na nossa vida, sabe? A gente nem percebe que ficar quantas horas em uma rede social, ou assistindo uma série, um filme, a gente não percebe que isso é uma grande distração. A gente não percebe que a gente, às vezes, está passando além da conta. Tudo bem você gostar daquilo, mas se aquilo tomar o lugar que Deus tem no seu tempo, no seu dia a dia, na sua leitura da palavra, na sua oração, algo tá assim errado, sabe? A gente precisa tomar cuidado com o nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia que vai ter distração, gente. Não vai ser num dia fantástico, onde a gente tá super crente. Vai ser num dia normal, onde é só mais um dia e você fala, nossa, tá chovendo. Eu acho que eu não vou hoje pro meu grupo, pro minha célula ou pro culto que tem. Hoje acho que eu não vou, sabe? Ai, eu tô cansada, eu estudei muito, trabalhei muito. Acho que hoje não vou. É as pequenas distrações que começam a fazer nossa mente, sabe? Ah, minha amiga não vai, eu não vou então, sabe? A gente precisa não dar acesso a essas coisas, essas informações demais. Eu acho que isso até entra num episódio que eu quero muito gravar com vocês, que não vai ser agora, né? Mas eu posso falar um pouquinho sobre o fato que muita informação, às vezes, é muito ruim. Porque muita informação faz a gente não conseguir ter tanto entendimento das coisas. Quando a gente sabe só de uma coisa, mas a gente entende aquilo de verdade, a gente consegue aprender. Mas quando a gente tem várias informações, a gente acaba meio que ficando, tipo assim, tonto, sem saber aonde ir, pra onde andar, sabe? As distrações, no caso. Então, isso fala muito. Acho que foi a Jay Reis que falou sobre isso, sobre o quanto que você se expôs àquilo vai tomar o seu coração, né? Foi o povo de Israel que ficou ouvindo por, acho que, não sei, gente, posso estar falando, eu não sei o número exato, acho que foi 40, 14, algum número com 4, assim, que foi bastante tempo, assim. Eu vou chutar 2 semanas, eu vou chutar 14 dias, tá bom? Posso chutar esses 14 dias? Se eu estiver errado, depois podem me corrigir. Mas, tipo assim, foram 14 dias, assim, eles ouvindo Golias, o gigante, falando que ele ia matar o povo, que ele ia envergonhar eles, que ele ia acabar com o povo de Israel. Só que Davi, ele não escutou isso durante todos esses dias, porque ele estava fazendo o que ele deveria estar fazendo, que era o quê? Cuidando das ovelhas. E quando ele chegou no momento exato para ajudar os irmãos dele, né, para entregar a comida, ele ouviu uma única só vez essa palavra, enquanto os outros já ouviram, tipo assim, 50 vezes essa palavra, essa ameaça.
Ele só viu uma vez essa ameaça e ele já rejeitou na primeira vez essa ameaça, falando quem que é ele? Né, acho que ele fala incircunciso. Quem que é esse incircunciso, né? Que não tem aliança com Deus para querer ameaçar o meu Deus, né? E depois disso, ele entende que ele deve sim lutar contra Golias, contra o gigante, mesmo entre proporção e realidade, pode ser muito diferente, pode ser muito difícil, mas ele decidiu por conta que ele não deixaria ser abalado por aquilo, sabe? Então, quanto mais a gente se expôs, quando a gente mais se deixa ser exposto às distrações, às coisas assim que vão nos afastar do Senhor, é claro que uma hora a gente vai ser levado. A gente não... Como diz uma pessoa muito querida minha, a gente, dentro da nossa veia aqui, não escorre versículo, não escorre Bíblia, escorre sangue. A gente é humano, então a gente vai sim, quanto mais a gente consome algo, a gente acaba se tornando aquilo. E se você só consome um tipo de conteúdo, ele vai sim te dominar. Se você consome só um tipo de música, por exemplo, vamos chutar qualquer tipo de música. Uma música, tipo, um estilo pop, assim, mais triste ou mais romântico, você só vai ter pensamento sobre isso, gente. Sério, a pior coisa é quando eu assisto muito vídeo antes de dormir, por conta que aí os meus sonhos são, tipo assim, tudo bagunçado. Sem pé e sem cabeça, assim, não tem o menor sentido, porque eu consumi tanto vários tipos de conteúdos que minha mente, quando ela vai dormir, ela não sabe o que focar na hora de sonhar. Ela, tipo assim, sonha com 5.000 coisas diferentes, sabe? Então, a gente precisa ter esse cuidado no que a gente está se alimentando, né? Acho que eu já também falei sobre isso, sobre o pão e o peixe, sobre a Bíblia. A gente tem que comer como pão, né? A gente não descasca pão, a gente só come o pão por inteiro. Mas outros tipos de conteúdos a gente pode sim consumir, mas a gente tem que comer como se fosse peixe, tomando cuidado pra tirar os espinhos, tirar aquilo que não é bom, que não é pra nós, né? Tirando os espinhos pra não machucar a gente. Então que a gente tem que levar isso pra nossa vida. Então, eu acho que a gente pode terminar lendo 1 Coríntios 12. Não, 1 Coríntios 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, 12, que fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sobre o poder de nenhuma. A gente pode sim consumir o que a gente quiser, mas nem tudo é pra gente. Quando a gente entende isso, que nem tudo é pra gente, que nem tudo é pra aquele momento, às vezes, específico, a gente acaba preservando aquilo que a gente já tem dentro de nós, sabe? Então, que a gente pode entender que, sim, você pode usar seu Instagram, você pode... Gente, eu vou ser a pessoa mais feliz quando eu voltar com o Instagram, mas não quer dizer que esse momento que eu tô vivendo não tá sendo muito bom, entende o que eu quero dizer? Eu posso sim, né, no caso aqui, ó, é lícito, tá tudo certo eu ter um Instagram, mas isso não pode me dominar, né? É isso que Paulo tá querendo dizer aqui. As coisas não podem me dominar. Eu posso ter as coisas, mas as coisas não podem me ter. Entende o que eu quero dizer? Você pode ouvir música, só que a música não pode te ter. Não pode ter os seus pensamentos. A nossa mente é de Cristo, os nossos pensamentos são de Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque aquilo não pode ter um poder tão grande na nossa vida. Então sim, se você tá pensando muito em certos tipos de conteúdo, de coisas que você não queria ou que não acha certo, que não tá de acordo com a Bíblia, porque você tá consumindo muito um tipo de conteúdo e acha que isso tá fazendo você mal, talvez sim, seja bom você tirar um tempo pra ficar sem, né? Depois você vai voltando, mas volte com cuidado, é claro. Então, se necessário, fique por um tempo sem. É melhor ficar um tempo sem algo que você gosta do que depois perder a presença do Senhor e não conseguir mais voltar. Porque é algo que a gente se constrói pouco a pouco. Tá gravando? Então tá bom. Tá falando meu bem. Então,
A gente vai terminando por aqui esse nosso episódio. Que você possa tomar cuidado com as pontes que vêm tendo acesso ao seu coração e à sua mente. Até o próximo episódio. E tchau. Peraí. A minha garrafinha nova, gente. Eu vou ser tipo aquelas pessoas que falam, ai, é minha produtora. Viu os episódios? Tava assim, ó, produtora. Tá gravando já? Eu era muito pior. Nem brinca comigo. Pode ir. Ah, já tá gravando, verdade. Tô falando rápido, eu sou literalmente assim.